Tá ali, ó. Até coloquei, hoje é temático. É uma análise temática. É especial hoje para vocês a análise. Totalmente dedicada a essa senhora que aparece aqui no fundo do vídeo. Senhora essa que, assim como todas as mulheres, né, merecem, com suas competências, merecem estar mais presentes no mundo do futebol, dentro do futebol, inseridas dentro do futebol masculino, acabar com essa hierarquia de sempre homem. Mas essa mulher é inacreditável. É inacreditável, não dá. Ela consegue causar ódio em feminista. Essa mulher é inacreditável. Realmente, assim, eu já vi gente ruim. Tem árbitro ruim. Tem árbitro horrível. Tem árbitro larápio, a Marília. E tem a Edna. A escala Edna de arbitragem, ela é o subterrâneo do futebol. Não tem condição. Não é perseguição, infelizmente, né? Porque se fosse seria mais fácil, mas não é. Infelizmente não tem condição da Edna apitar partidas de futebol. Não tem condição de apitar partidas de futebol. Ela não consegue ter nenhum tipo de controle sobre a partida. Ela não consegue ter nenhum tipo de controle sobre as decisões dela. É fraquíssima, fraquíssima, fraquíssima. Ela prejudica todos os jogos que ela apita. Se tem Edna apitando, a gente já sabe que o jogo vai ser aquela dificuldade de andar. Todo jogo ela se complica, mano. Eu duvido você pegar um jogo que a Edna tenha apitado, que tenha fluído, que tenha dado tudo certo. Todo jogo ela se complica. Aí tem também um pouco dos caras, que se aproveitam dessa situação, sabem que ela é confusa, que ela é meio perdidinha ali nas decisões, começa a pressionar, ela não aguenta a pressão, não aguenta a pressão de apitar futebol profissional, não aguenta. Acaba cedendo, acaba ficando confusa nas decisões e dá no que dá. É mais um jogo vexatório da senhora Edna Alves. É mais um jogo vexatório da senhora Edna Alves. E eu não tô falando isso porque ela é mulher e blá 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 blá. Porque tem um monte de árbitro ridículo também, que não pode mais apitar o futebol brasileiro, que não pode mais ser escalado para apitar futebol de Série A, jogo de Série A. Não tem mais condição da CBF colocar esse bando de árbitro incompetente que toda partida tem uma polêmica. A gente não termina um jogo do Brasileirão, da Copa do Brasil, do Diaba 4, sem ter uma polêmica de arbitragem. É VAR que é fraco, é bandeira que é fraco, é árbitro que é fraco, é quarto árbitro que é fraco. Não dá mais, CBF, é uma vergonha. Todo jogo, a gente não termina um jogo sem polêmica de arbitragem. Todo jogo tem polêmica de arbitragem. Todo jogo. Sabe, eu odeio, gente, eu odeio vir aqui ficar reclamando, falando de árbitro, roubou, que eu acho um mimimi do cara, coisa de palmeirense. Coisa de palmeirense. O juiz ladrão, juiz ladrão, isso é coisa de palmeirense. Mas não tem como. Numa situação dessa, não tem o que falar. Tá na conta dela, infelizmente. A análise, infelizmente, hoje, ela vai muito na conta da Edna. Não tem o que falar. Bragantino 2, Corinthians 1, no estádio improvisado do Bragantino, que está construindo um baita estádio lá no Nabi Abichedi. Eu já sabia, assim, sinceridade, velho, sendo sincero com vocês, o que eu já conheço de Corinthians. Eu já tô escolado há muitos anos já com essa porra, desde que eu nasci eu conheço o meu time. E eu já sabia que o Corinthians teria muitas dificuldades para ganhar esse jogo do Bragantino. Eu já sabia que o Corinthians teria muitas dificuldades. Por conta do Bragantino? Não, por conta dele mesmo. Porque eu sei
Que é chato a gente vir com esse papo, eles escolhem jogos, mas é o que parece. Tem jogo que o Corinthians escolhe ganhar e tem jogo que o Corinthians tanto faz. E esse é o típico jogo que eu falei, mano, esse joguinho tem uma cara de tanto faz pro Corinthians, mano. Tem a cara que os caras vão entrar com aquele pezinho de pamonha, aquele pezinho de polenta. E não deu outra, né? Sim, eu acho que o elenco do Corinthians escolhe alguns jogos pra jogar, tá? O Corinthians, em sã consciência, com todas as peças hoje, time forte, com o Memphis Depay que ganha 6 milhões e tá se mudando do apartamento lá do centro de São Paulo, do hotel do centro de São Paulo. Tem total condições de ganhar do Bragantino com facilidade. O Bragantino que apanha até da bola. Tá apanhando da bola o Bragantino. Mas tem jogo que não quer. Tem jogo que não quer ganhar. Tem jogo que parece que... Enfim. Ai, gente, é difícil. A gente vinha numa sequência muito boa. 3 jogos de vitórias consecutivas. A gente começa a criar expectativa, começa a imaginar que as coisas poderiam ser como no final do ano passado. Mas aí já vem um jogo na sequência que a gente fala, meu Deus do céu. Aí fica aquela dúvida, será que a gente estava crescendo, estava evoluindo, ou os times que a gente pegou eram muito ruins mesmo? Fica a dúvida aí, né? Fica aí o questionamento. Enfim, gente, a gente pega um Bragantino totalmente fragilizado, um Bragantino, cara, apanhando até da bola, ruim demais o Bragantino, errando tudo. Mas a verdade é que o Corinthians não teve vontade também de vencer essa partida, apesar de ter feito um gol com um jogador a menos. Não acho que durante a maior parte do jogo o Corinthians fez por merecer para ganhar essa partida. Acho que o Bragantino teve controle do jogo, soube aproveitar as oportunidades que teve e venceu a partida. E aí, infelizmente, a gente tem que falar da Edna. Infelizmente, a gente tem que falar do lance da expulsão do Martinez. É uma confusão, agarra-agarra, um blá blá blá, um xinga sua mãe não é homem lá dentro da grande área, mas não é para amarelo aquele lance. Aí ela vai, os dois estão discutindo ali na área, e ela dá o amarelo pro jogador do Bragantino e dá pro Martinez. Martinez já tinha amarelo. Com isso, expulsão pro Martinez. Expulsão muito parecida com a própria expulsão que o Martinez conseguiu em cima do jogador do Santos esse ano. Não sei se vocês vão lembrar. Expulsão essa que eu falei, caralho, Martinez é foda, pica e tal. O jogador do Santos entra numa discussãozinha ali com o Martinez, começa o empurra, xinga, não sei o quê. O Klaus, acho que era o árbitro do jogo, Klaus, ele expulsa, ele amarela o Martinez e amarela o jogador do Santos. Aí que ele lembra que o jogador do Santos já tinha amarelo. E aí vai lá e expulsa o jogador do Santos. Lance totalmente igual. Totalmente igual. Tá? Totalmente igual. Naquele jogo, obviamente eu aplaudi o Martinez porque eu achei muito foda ele ter conseguido essa expulsão. Hoje eu critico a arbitragem. Porque não é pra expulsar. Não é. Aí você vê que eu falo, quando o futebol é uma pica, né? Ah, você comemorou lá? Comemorei, porra, lógico. Era contra o meu, era a favor do meu time, hoje eu vou reclamar, obviamente. Futebol é assim. Não era pra expulsar o Martinez hoje, não era pra amarelo aquele lance. Os dois estão discutindo, os dois estão se embrenhando, os dois estão ali tal. Aí ela vai dar amarelo pro Martinez, esqueceu que o Martinez já tinha amarelo. Vai lá, tem que expulsar. Vai fazer o quê? Mesma coisa do lance contra o Santos, né? E aí o mais bizarro não tá nem na expulsão do Martinez, que não era para ter sido expulso. E aí, obviamente, o Corinthians com um a menos já tinha o resultado adverso no placar, aí fica muito difícil. Ainda consegue um gol com o Yuri Alberto,
né? Numa boa jogada do Memphis ali. Jogada que o próprio Yuri armou o contra-ataque, né? O Corinthians até consegue empatar a partida, consegue o gol mesmo com um a menos, mas aí depois, óbvio, o Bragantino precisando do resultado, desesperado na zona da degola lá, vem pra cima com tudo ou nada, e aí o Corinthians com um a menos não consegue achar a marcação, dá muito espaço pro Bragantino, obviamente, sempre sobra um. Acho que o Dorival mexeu errado hoje, poderia ter colocado peças de mais marcação. A verdade é que a gente perdeu o Ranielli também no primeiro tempo, que é um cara que faria essa marcação e faria a diferença aí nessa etapa final, mas sinceramente, eu teria mexido no time com aquele 1-1 ali, já estava bom, teria colocado um time um pouco mais defensivo ali, colocado o Rian no meio campo em vez do Carrilho, porque o Rian tem mais pegada, vai marcar mais, o Carrilho tá voltando agora, né? E colocaria, quem sabe, até o André Ramalho para fazer uma linha de 3 zagueiros mesmo, sem contar o Andileri, né? E aí avançaria o Andileri e o Mateuzinho, mas faria uma linha de 5 ali para marcar. Eu teria feito isso. Achei que o Dorival deixou o time um pouco exposto com as substituições, mas também ele tentou. Acho que o Corinthians tinha condições de fazer 2-1 na partida, porque o Bragantino realmente muito ruim, errando muitos passes, muitos lances bestas, assim. E realmente, até cheguei a falar, o Corinthians tem até condição de fazer um 2-1 mesmo com um a menos, né? Mas aí, nos últimos minutos do jogo, o Corinthians realmente entendeu a situação da partida, que o 1-1 estava bom, só que em vez de marcar, deu muito espaço para o Bragantino e aí o gol era inevitável. E a gente vai falar um pouco do porquê que saem esses 2 gols que o Corinthians toma hoje, porque foram 2 gols de vacilo nosso, não é 2 gols que o adversário criou, que o adversário teve capacidade para. Foi 2 gols que o Corinthians entregou para o Bragantino, essa é a grande verdade, né? E a gente vai comentar sobre isso. Mas aí sai o segundo gol, um gol inevitável, uma hora ou outra poderia acontecer ali, porque o Corinthians estava muito exposto e, na minha opinião, poderia ter sido melhor as substituições, não precisava ter jogado o Guinegão, não precisava ter colocado o Carrilho no jogo. Eu acho que ter feito um time um pouco mais defensivo ali, mais uma linha de 5 atrás, segura o jogo, 1-1 é nóis, tá ótimo, né? Mas enfim, perdemos a partida. Falar sobre o primeiro tempo, não tem nem o que falar. O Corinthians começou bem, começou com os 20 minutos ali, mostrando que poderia ganhar com facilidade do Bragantino hoje, mas não converte mais uma vez as chances que teve. Yuri Alberto perdeu uma chance na cara do gol, o Memphis perdeu um lance também no segundo tempo, cara, que ele faz a jogada ali, enfim, não acha também isso já no segundo tempo, né? Já estava 1-0, mas ele faz uma jogada ali muito boa, um giro, uma jogada muito legal, mas finaliza muito mal. No primeiro tempo a gente teve também a bola na trave do Bidon, caprichou demais. Caralho, Bidon, mano, você tá com tesão na forquilha, né, irmão? Porra. Mais uma bola na forquilha do Bidon, que não entra, mais um gol perdido. E aí aquilo que eu sempre falo, você tá fora de casa, você vai perdendo chance, vai perdendo chance, vai perdendo chance, o adversário uma hora vai lá e faz o gol. Quem não faz, toma. No futebol isso é clássico. O Corinthians perdeu as oportunidades que teve, né? E aí, gol do Bragantino numa falha de quem? Que a gente vai comentar agora, né? A gente começa o jogo com o Ranielli, que fez muita falta na última partida contra o Grêmio. Fez falta o Ranielli, aquele cara que eu falei para vocês, aquele cara que dá essa pegada no meio campo, mas hoje infelizmente sentiu a coxa, acabou tendo que sair. O Martínez estava fazendo um bom jogo também. Eu gosto do Martínez, tá? Sou fã. E aí o Ranielli acaba tendo que sair. Ele vem com o Andileri, que é um dos jogadores que acaba o contrato no final desse ano. E sinceridade, gente, eu não sei para que ficar com ele, mano. Eu prefiro o Hugo Bota. Olha só, frase forte, hein? Eu prefiro o Hugo Bota do que o Andileri, mano. O Andileri que chega tão bem no Corinthians, assumindo a titularidade, fez excelentes jogos contra o Palmeiras, boa final
do Paulista ele fez. Mas se perdeu. Não sei o que aconteceu. Tá com uma cintura de concreto. Com lances infantis. Um pênalti infantil do Andileri. Que a Edna não deu, né? Teve que ir no VAR. Pênalti infantil do Andileri. Uma carga desnecessária nas costas do cara. Independente se ele vai com a mão ou não, é uma carga desnecessária. Pênalti infantil. Um jogador velho já. Velho, cometer um pênalti desse, isso é pênalti de moleque. Isso é pênalti que eu esperaria o Tchoca cometer. Não o Andileri. Cara experiente, argentino, malaco velho. Fazer um pênalti desse. E aí não dá outro. Gol do Bragantino. Entregamos o gol pros caras num lance perdido. Num lance bobo. Infantilidade. Imaturidade do elenco, que eu sempre falo pra vocês. Esse elenco do Corinthians é imaturo. Pênalti pros caras, gol do Bragantino. E aí, já pulando pro segundo tempo, falei da chance do Memphis que a gente perdeu. A gente consegue um gol na sorte, né? Num dos únicos lances ali, tirando esse do Memphis, dos únicos lances de ataque do Corinthians no segundo tempo. A gente consegue o gol, que já era um milagre, aquele 1-1 já estava perfeito, estava ótimo. Nos últimos minutos, Andileri, de novo. John fica livre. O Andileri, é óbvio, também tem o fato do Corinthians estar com um a menos, era difícil achar a marcação ali naquele momento, mas você é um defensor, cara, você não pode ficar na dúvida de quem você vai marcar. Você não pode ficar na dúvida. O Andileri tinha 2 ali para marcar, ele abre e deixa o John totalmente livre para cruzar, totalmente livre para cruzar. Por isso que eu falei da linha de 3 ali, de ter feito uma linha de 5 para defender com 3 zagueiros. Eu acho que não teria saído gol nessa situação. Não teria. Pode ver, repara o lance ali do segundo gol do Bragantino, que o Andileri ele tá na dúvida de que ele marca. Tem um jogador aberto do Bragantino e tem o John que tá com a bola. Obviamente, ele deveria ter marcado o John, ter diminuído, encurtado o espaço do John, para não cruzar na área. Mas ficou olhando, ficou preocupado com outro jogador. John cruzou, gol do Pita. Que eu falei, eu ainda pensei, falei, mano, cara, esse Pita, ele é chato, mano. Capaz dele entrar e meter um gol no Corinthians. Pois é. Gol do cara, que não fazia gol há 100 anos, estava machucado. Mas mais uma falha do Andileri, mano. Na minha opinião, mais uma falha do Andileri, apesar da dificuldade ali de estar com um a menos, mais uma falha do Andileri. Que tá na barca aí de final do ano, né? E aí, fica? Pra que vai ficar? Eu prefiro o Hugo Bota, sendo bem sincero com vocês. E é isso, rapaziada. A análise tá feita. É muito difícil não falar de arbitragem. Jogo muito horrível da Edna, que depois expulsa o Charles, o Príncipe Charles, no final de jogo. Cara, ela dá um amarelo pro Charles na confusão. Depois vai lá e expulsa. Ou seja, não foi nem VAR que pediu. Não sei o que aconteceu. Se o Charles reclamou. Não sei, gente. Toda a decisão da Edna é confusa. A gente não sabe por quê, o que ela tá fazendo, por que ela tá expulsando, por que ela tá dando amarelo. A gente fica sempre muito confuso com as decisões dela e isso é foda. Prejudicou muito o jogo, jogo horrível, assim, por parte da arbitragem. E é isso que eu falei, eu odeio ficar aqui falando de arbitragem, porque o Corinthians tinha condições de vencer, mesmo com os erros, né? Não, mas, infelizmente, prejudica diretamente o resultado, ainda mais quando se trata de expulsão, né? Jogo terrível da Edna, jogo fraco do Corinthians também, e uma derrota que quebra aí a nossa sequência de vitórias. Agora o nosso próximo jogo é contra o Ceará em casa, depois tem data FIFA e a gente pega o São Paulo em casa. Ou seja, tem 2 jogos em casa aí para vencer, jogos de equipes que estão ali na mesma faixa da tabela e que tem que ganhar os 2 jogos para a gente continuar almejando aí uma Libertadores, uma vaga já, e também manter esse ritmo para não jogar, é isso que eu falo, brasileiro agora nem tem muita graça, né? A gente está focado na Copa do Brasil. Mas para a gente chegar na semi com confiança, com um time confiante, com um time entrosado, né? Legal. É importante que vença essas últimas partidas do brasileiro, para chegar forte e a gente ser campeão de Sapo, que é o que interessa. Né? Nada, nenhuma dessas partidas agora é tão importante. É importante só realmente o time pegar corpo, pegar confiança, para chegar no que interessa mesmo, que é a semifinal da Copa do Brasil, certo? Jogo terrível,
por parte da arbitragem, jogo ruim por parte do Corinthians e uma derrota aí fora de casa. Vamos para a próxima partida agora contra o Ceará. Espero que o Corinthians vença, que é importante ganhar, principalmente se tratando de um jogo dentro de casa, né? Deixe seu like aí que ajuda demais, certo? Escreve aqui nos comentários o seu elogio para Edna Alves, né? Escreve aqui, ó, uma palavra de incentivo e carinho para a juíza do jogo de hoje, certo? Não esquece de se inscrever no canal, minhas redes sociais estão todas aí na descrição do vídeo. É nóis, obrigado para você que assistiu o vídeo até aqui. Valeu, falou, tchau, tchau.